E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com a análise completa do debate de ontem, porque temos muitas perguntas para serem respondidas. Quem ganhou? Quem perdeu? Quem ganhou, ganhou por quê? Quem perdeu, perdeu por quê? E quem ganhou o debate? O que é que realmente ganhou? Quais são os louros dessa vitória? A gente vem fazendo isso daí, né? A cada debate, a cada grande evento aí, essas análises. E no vídeo de hoje, eu basicamente dividi em apenas dois temas. O primeiro, eu quero comentar sobre o início do dia até o fim do debate e analisar, inclusive, algumas notícias que saíram ao longo do dia. Vou pincelar uma fala ou outra aí que teve ao longo do debate de ontem, que eu acho que vale a pena ser mencionada. E depois também ver a repercussão que já estava tendo durante o debate. O que é que os jornalistas da grande imprensa falavam durante o debate, o que chamou a atenção deles, o que é que chamou a atenção de alguns petistas, sim, até os petistas aí estavam meio insatisfeitos com algumas coisas que estavam rolando. Então, nesse primeiro bloco, olhar tudo isso daí. E no segundo bloco, segunda metade do vídeo, comentar do pós-debate. Beleza, acabou. E agora? O que é que a gente pode esperar disso tudo? A imprensa já fez aquelas análises dele, eu até adianto pra vocês, a maioria bate o martelo que Bolsonaro foi o grande vencedor, só que aí que a gente entra na questão, tá? Venceu, mas venceu o quê? Isso traz votos, não traz votos? O que a gente pode esperar do debate? E eu acho que a resposta realmente, assim, dá pra gente fazer algumas afirmações com uma certa precisão. Então tem muita coisa pra gente comentar, também tem algumas notícias que saíram ao longo da noite, ao longo da madrugada, já sobre o debate, sobre outros temas que também envolvem a eleição, enfim, tem muita coisa pra gente comentar. E já vamos começar trazendo só uma pinceladazinha bem básica de alguns momentos, melhores momentos, até porque a gente mostra aqui, né, para relembrar, e todos esses recortezinhos vão estar lá no canal do Telegram. O debate começou, né, para quem viu, acho que todo mundo viu, mas só para relembrar, na disputa, né, homem a homem, cada candidato tinha 15 minutos, e aí o Lula começou fazendo perguntas, aí levou para a questão da pandemia, aí Bolsonaro respondia, e nessas respostas, e vocês vão ver isso ao longo do vídeo, você pode ver que desde o primeiro bloco, que até então as pessoas falavam que o Lula estava melhor, que isso, que se sobressaiu perante Bolsonaro, e eu não sei se o Lula realmente se saiu tão melhor assim, Bolsonaro desde o princípio estava bem calmo. Mesmo durante perguntas capciosas, Bolsonaro estava bem calmo, bem tranquilo, sabe? Respondendo de forma serena, devagar, não conseguiu ser desestabilizado pelo Lula em nenhum momento. E quando pôde, né, jogou umas cascas de banana. O Lula, ele já começa o debate cometendo gafes. Aqui é só para mostrar bem rápido, aqui é um áudiozinho de uns 20 segundos, ele falando do auxílio de R$600 mil. Seria um baita auxílio, né? Mas ele fala o seguinte, ó. Deve aproximar da Câmara para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, R$600 mil de auxílio emergencial. Mas beleza. Outra coisa que também o Lula falou, que acabou sendo um gafe, e aí talvez vocês não perceberam, né, ao longo do percurso, às vezes estava falando outra coisa, estava olhando no celular, estava olhando na rede social, é o Lula ficando incomodado com o fato que Bolsonaro levou água para o Nordeste. E aí ele começou a falar que Bolsonaro tinha que ter um pouco de, sabe, humildade, de reconhecer o trabalho feito, porque foi ele que fez mais de 80% da obra, da transposição do São Francisco. Aquela ladainha sem pé na cabeça. Aí ele falou, não, porque no meu governo, quando eu comecei, tinha lá a ponte da FHC, né? Eu chamei FHC, não, porque tinha uma ponte entre aquele lugar e aquele outro lugar. E o Lula fala o seguinte, que é 5 segundos de áudio. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá divisa Minas com Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso, disse que era dele. Você poder... Uma ponte na divisa entre Minas Gerais e Mato Grosso. Bom, Minas Gerais e Mato Grosso, né, que você pode ver, principalmente aqui, a distância pode ser até um pouco menor, coloca ali embaixo 957 quilômetros, mas ainda assim acho que talvez seja a maior ponte já construída pela humanidade. Obviamente isso aqui é uma piada, né? O Lula mentiu descaradamente, porque é impossível você construir uma ponte desse tamanho. Uma coisa é você fazer uma estrada, agora uma ponte que passa por cima de Goiás é meio complicado, né? Mas esse é o Lula. O Lula faltou às aulas de geografia. E falando em educação, o Lula cometeu outra gafe.
tentando lacrar para cima de Bolsonaro na questão da pandemia, da questão que as crianças não aprenderam e etc. E Bolsonaro fez algumas pontuações muito importantes quando ele fala da questão que os governadores da esquerda, do PT, foram a favor do fecha tudo, ele foi contra. Bolsonaro nunca foi a favor de trancar tudo, as crianças perderem suas aulas. Já a turma da esquerda, vocês lembram. E aí o Lula, na ânsia de lacrar, falou que ia fazer um mutirão para todo mundo aí, os professores, trabalhar, quem sabe aí no domingo, quem sabe no sábado. E aí os próprios petistas começaram a repercutir isso. Aqui é só um perfil que diz, ó, professor trabalhar sábado e domingo? Tá de sacanagem, Lula? Pô, Lula, que onda é essa? O Mário Frias pegou o recorte, vocês devem ter visto, né? Quem não notou. Mas olha aqui. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos da responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, para que... Onde acho? Lula, você vê 1,4 bilhão. Enfim, achei ele no final deu. Se não deu pra ver, na hora que o PT vai voltar, ele fala trabalhar no domingo, quem sabe trabalhar no sábado. A Globo já soltou uma nota, hoje de manhã, às 5 horas e 2 minutos. Isso aqui é interessante. Quando a gente falar sobre quem ganhou e quem perdeu, ganhou por quê, a gente vai voltar nessa nota aqui, no horário e a nota da Globo. Você vai fazer sentido lá na frente. Mas vejam só. Grafogame. Saiba o que é o aplicativo de alfabetização citado por Bolsonaro no debate da Band. Falando sobre educação ao longo do debate de ontem, Bolsonaro falou sobre o Grafogame, um aplicativo que foi feito para tentar, inclusive, aí ajudar, né? Já que está todo mundo em casa, a economia a gente vê depois, então vamos tentar fazer alguma coisa para as crianças não ficarem para trás. Bolsonaro também pontuou sobre a questão de alfabetização, que no governo Lula se levava 3 anos, agora está se levando 6 meses para alfabetizar uma criança. E você vê, todas as iniciativas do governo Bolsonaro no âmbito da alfabetização, não posso falar de outros âmbitos, mas da alfabetização, uma coisa é um pilar central. Iniciativas com base científicas. E quem diz isso, são as próprias entregas. Você vê todo o trabalho que o Carlos Nadalim vem fazendo desde janeiro de 2019, tentando olhar o que deu certo em outros países, o que a literatura mostra que realmente é eficaz para alfabetizar crianças, trouxeram para o Brasil. Implementaram e está dando certo. O Grafogame é um aplicativo que o próprio Nadalim já postou algumas vezes relatos de mães, pais, tios, tias, às vezes até primos, mostrando, pô, meu filho aqui, meu primo, meu sobrinho começou a utilizar e tá funcionando. Ele tá realmente aprendendo a ler, tá aprendendo a escrever, porque, gente, isso funciona. Desculpa os mais velhos, porque esse exemplo talvez não funcione para vocês, mas quem tiver aqui uma minha idade, de uns 35, um pouquinho mais, né, e para menos, quanto de nós, que eu me incluo no meio, não aprendeu aí, inclusive, outra língua usando esse tipo de recursos, jogos? Quem é da turma aí da década de 90, que já tinha um videogamezinho, jogava, quem sabe, lá no passado um RPG, um Final Fantasy, que tinha que ler pra conseguir avançar o jogo. Vocês perguntam, como é que tu aprendeu inglês? Aprendi, bicho. De tanto jogar, você começa a decorar algumas palavras, não sei se é dicionário, você nem lembra, você aprende. Quem dirá um aplicativo feito com esse objetivo? Só que olha como são as coisas. A Globo, tentando aí procurar alguma coisa para ajudar o Lula, para dar repercussão no pós-debate, porque assim, não tem recorte para a turma da esquerda, basicamente. O Lula não conseguiu lacrar para cima de Bolsonaro. E aí nessa falta entra a grande imprensa. Aí a Globo fala o seguinte, né? Na verdade a matéria é grande, tenta explicar o que é o Grafogame. É inclusive um aplicativo que ele sai da Finlândia para o Brasil, não foi desenvolvido internamente. É um aplicativo que também é utilizado em outros países, mas isso não importa. Você vê, ó, especialistas em educação criticaram a proposta de Bolsonaro. Quem são os especialistas? É um cara lá da USP, Daniel Cara. Ele classificou o aplicativo como picaretagem e irresponsabilidade. Um aplicativo utilizado em vários países e, assim, a educação da Finlândia, na maior parte do tempo, é utilizado, inclusive, como exemplo no mundo, né, devido à qualidade. Mas ele acha que é picaretagem, é coisa de picareta.
a educação finlandesa, né? Tá bom. Aí a Globo também não poderia ficar atrás. Foi lá perguntar, né, para Priscila Cruz, do Todos pela Educação, do Lehman, que ressaltou que o aplicativo não serve para alfabetizar uma criança. Aí fala, né, aqui tá a fala do Lula, só que ele diz aqui em vídeo que eu, sei lá, acabei voltar no final. Ele fala, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar no domingo, quem sabe trabalhar no sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada consiga aprender o que deixaram de aprender na pandemia, disse o ex-presidente. Aqui foi só um momento que eu acho que o Lula tentou lacrar para cima de Bolsonaro e não conseguiu. Tomou uma baita invertida do capitão. E aí, aqui é apenas um dos vídeos que tá rolando na rede social aí. Cadê? Aqui. Lula, se respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser ministro da Defesa e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales da Bolívia 2 refinarias nossas, Lula. Parem de mentir. Por que você Parem mente de mentir. descaradamente? Eu tô falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa, eu não sei mentir, Bolsonaro. Quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bilhão de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Correia 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão. E assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Eu não disse, nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas... Isso aqui é só falando dos recortes, né? Os meus filhos andam comigo. Gente, não faltou recortes sobre Bolsonaro. Não faltou. E olha só, lá no debate, Bolsonaro também fez algo que o Tarcísio fez, no primeiro debate, inclusive, que ele falava pro pessoal, dá um Google, qual foi o pior prefeito de São Paulo? Aí vocês sabem da história do Haddad, né? E aí Bolsonaro falando sobre meio ambiente, desmatamento, falou, pessoal, dá um Google, vê aí quem foi, onde é que realmente teve, né, a maior quantidade de desmatamento. Aqui é a matéria da Veja, vocês podem ver, né, 2 de maio de 2022. Desmatamento na Amazônia foi maior nos governos FHC e Lula. Destruição da Amazônia no governo Bolsonaro, porém, vem aumentando e já está acima dos níveis da administração Dilma e Temer. Mas o recorde mesmo foi FHC e Lula. Então tá aí, né? O pessoal deu Google. Outra coisa que Bolsonaro também bateu na tecla foi no início, o Lula tentando falar 1001 coisas sobre a compra aí dos imunizantes. E o Bolsonaro falou, cara, a gente não só comprou, como comprou para todo mundo que quis. Tinha aí, foi um dos primeiros países do mundo a aplicar. Assim, a primeira foi no final de dezembro, início de janeiro, meio de janeiro, o Brasil estava aplicando. E aqui você vê as datas, ó. Dezembro de 2020, apenas 6 países aplicaram, ainda em 2020. E em 2021 já estava lá o Brasil. Felipe Martins diz, ó, Lula mente feito condenado. O Brasil foi o primeiro país emergente, junto com a Índia, a iniciar a imunização apenas 1 mês após a primeira dose aplicada no mundo. A raiva de Lula é o presidente não ter permitido a imunização obrigatória, o que permitiria o PT, né, fazer mais e mais confusão. Bolsonaro também citou o escândalo do Carlos Gabas, do consórcio Nordeste. O Lula ficou sem saber o que falar, né? E aí mudava de assunto, aí ficava, né? Não vai, etc.
Chegou assim, terminou esse primeiro bloco, né, de disputa entre eles. Aí entrou no bloco os jornalistas, faziam umas perguntas. Aí veio... Acho que foi a pergunta da Vera Magalhães, que veio tentar lacrar. Foi a Vera Magalhães tentar lacrar pra cima deles, da defesa do Estado Democrático de Direito, com isso que não vai interferir, aumentar o número de juízes. E aí Bolsonaro cita o seguinte, ó, quem tem essa ideia, e inclusive apresentou um projeto para isso, é a turma da esquerda. A turma que, assim, o projeto foi da Luísa Erundina, que atualmente está no PSOL. Não sei qual partido da Erundina na época, não olhei o partido, mas não sei se ela, quem sabe, era do PT nessa época. E o Bolsonaro também cita a quantidade de petistas que apoiaram esse projeto de lei na época. E aí que o Márcio Boni ele apenas coloca, né, a proposta de emenda à Constituição da Luísa Erundina, ele diz, ó, alguém avisa ao ex-presidiário que este projeto, para aumentar o número de ministros da Suprema Corte, é do PSOL, o puxadinho do PT. E aí, vamos lá. Teve aí primeiro, segundo bloco, aí teve as perguntas. O segundo bloco ficou mais ou menos assim, né? Coisa... Umas perguntas bem sem pé nem cabeça. Os jornalistas faziam, tentavam dar aquela lacradinha, né? Os Iluminados, Vera Magalhães, Patrícia Campos Melo, Josias, teu da Bandeirantes, que eu nem sei o nome, mas tava lá. Turma da lacração inteira. E aí, eis que entramos na parte final, né? No confronto. Lula versus Bolsonaro de novo. Cada um com 15 minutos para falar. E aí Bolsonaro, diferente do primeiro bloco, era ele que começava fazendo as perguntas. E ele começa. E ele começa falando de economia. E ele começa falando de corrupção. E ele começa a perguntar e o Lula começa a ficar nervoso. E o Lula começa a interromper Bolsonaro várias vezes, ao ponto que a turma da Bandeirante teve que falar, Lula, respeita, sabe, o direito do outro candidato falar. E começou a ficar muito feio pra ele. Começou a ficar muito feio, muito feio, muito feio. E aí do meio pro fim ele começou a se desestabilizar por completo. E ele começou a falar sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Até que o tempo dele acabou. Acabou, não tinha mais tempo. E assim, já não tem mais tempo, então é o que falar. Ou seja, todo o tempo restante era de Bolsonaro para falar sem ser interrompido, sem nenhuma narrativa maluca sendo da boca do Lula. E aí ele deu cambalhota, né? Pra nem explicar. Vocês viram ao longo do debate. E é pra vocês sentirem como foi a repercussão, né? Isso aqui foi a análise que eles estavam fazendo aí ao longo do debate. O pessoal da Globo News, Estúdio Z, o estúdio mais diversificado do país. Vocês encontram pessoas que flertam com uma extrema esquerda stalinista, uma extrema esquerda leninista, uma extrema esquerda woke, uma extrema esquerda globalista, assim, tem todos os espectros da extrema esquerda. Mira Leitão, Natuzaneri, Octaviano Guedes, essa turma aqui, não, é a nata do Brasil, é a nata. Aí vem Júlia do Alip. Lula domina o primeiro bloco com pandemia e educação. Acho meio duvidoso. E vocês vão entender por que eu não acho que o Lula dominou. Mas fica acuado no fim do debate com o tema da corrupção e se perde na administração do tempo. O Lula se perdeu, né? Coitado. E você vê que ela também fala da corrupção. Corrupção. Aí vem a Verinha. Lula se perdeu na administração do tempo e Bolsonaro agora tem horas e horas para falar. A plateia do petista, que estava calma, agora se impacienta. E tem vídeo aí, viu? Vídeo da Janja com as mãozinhas assim, a Gleice não sabe onde botar a mão na cara, né? Não sabe onde ele se escondia. Aí vem a tia Catanhete. Lula perdeu a noção de tempo. Vai deixar o Bolsonaro falando sozinho no fim. Aí a Catanhete voltou. Bolsonaro está se divertindo com o Lula torrando o tempo dele. Erro monumental. Erro monumental de Lula. Aí vem a Mira Leitão. Lula vai deixar Bolsonaro falar mais no final, porque gasta o tempo dele. Um erro. Aí vem a Malu Gaspar. Lula gasta todo o seu tempo, enquanto Bolsonaro ainda tem 7 minutos e 36 segundos. Vai acabar deixando o presidente falando sem resposta por um tempo. Meu Deus, Lula, deixa Lula. E o Lula não tava falando nada com nada. Tava repetitivo, são as maluquices. Bolsonaro tava rindo. E tinha hora que Bolsonaro parava, olhava pro Lula. Aí Lula ficava em silêncio. Lula olhava pra ele. Lula, tampa de binga, né? Desse tamanho aqui. Olhava assim, olhava e Bolsonaro ria. Aí daqui a pouco o Bolsonaro ia, botava a mão no ombro do Lula. Falava, Lula. Volta. Aí o Lula ia e voltava. Naquela pergunta do filho, vocês
for lá no Telegram, ver que vocês não sei se vocês viram o debate, às vezes tem pessoal que só escuta. Naquela pergunta do filho, o Lula tá aqui, ó. Aí ele, então tô com dor de unha. Ele pega aqui, é um óculos, aí ele abre, aí ele finge que vai botar, não, ele bota aqui de volta. Aí passa 5 segundos, ele acaba de botar, ele pega de novo o óculos, aí vai, aí não sabe de botar a mão, aí vai no fundo, levanta assim o terno, aí já tá com uma suvaqueira lá, toda molhada, aí volta de novo e fala, vixe, rapaz, tá nervoso. Tá nervoso, não tá bem, o Lula não tá bem. Aí vem o Guilherme Amado. Bolsonaro agora vai atacar Lula por quase 6 minutos, sem ouvir contra-ataque. Lula calculou mal seu tempo. Aí a turma começou a bater o desespero. Aí vem a Júlia do Alípio, de novo, né? Que tá no Globo News. Lula tá administrando muito mal o tempo. Vai deixar Bolsonaro falando por mais de 7 minutos sozinho. Abre aspas. Falamos tanto com ele sobre controlar o tempo. Quem que falou isso? Me disse agora um integrante da campanha lamentando o uso do tempo por Lula. Então os petistas começaram a ficar preocupados. Meu Deus, Lula, meu filho. Aí vem o Bernardo Melo Franco, do Globo. Bastidores pós-debate. Lula admitiu aliados que administrou mal o tempo no último bloco. Mas Bolsonaro ficar falando sozinho também não é muito bom para ele. Tentar contemporizar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Não, mas Bolsonaro não tá pra falar. Não foi 6 minutos de... Não falou nada. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí veja só. O William Vac também falou isso daqui na CNN. Todo mundo repercutiu isso. Tanto Lula quanto Bolsonaro são políticos experimentados. Eu não consegui entender por que o Lula perde o controle do tempo e do argumento no terceiro bloco. Quando ele passa a ser repetitivo, começa a argumentar em círculos, começa a repetir a mesma frase, com a qual ele, claro, tem já praticamente decorada, e entrega para o adversário 5 minutos. Para nós de televisão, 5 minutos é uma eternidade. Isso equivale a meio jornal impresso. Tanto Lula quanto Bolsonaro. Você vê, né? E repetitivo, não tem argumento. Repetitivo. William Vac falando isso daí, viu? Fico pensando como é que tava ali o Filipinho da Quest, né? Ouvindo isso daí, Lula, candidato do coração dele. Foi, tá, não critica o Lula, William Vac. Não critica. Aí veja. Igor Gadelha. Bolsonaro domina esse segundo confronto de 15 minutos entre os candidatos com o tema corrupção. Lula vai para a defensiva e demonstra nervosismo. As pessoas percebem isso. O povo não é besta. Vera Magalhães. Bolsonaro pergunta a Lula quem vai ser seu ministro da Economia. O petista ri, ignora a pergunta e volta a falar das realizações de seu governo. Será que as pessoas não percebem quando alguém foge da pergunta? Aí o Guilherme Amado. Lula tirou o debate da corrupção, onde ele estava sendo jantado por Bolsonaro e levou para a economia. Estava sendo jantado por Bolsonaro. Foi o Guilherme Amado que escreveu isso. E aí, veja só, eu não falei pra vocês que eu acho que no primeiro bloco, eu não acho que o Lula também saiu melhor, porque você tem que parar pra pensar o seguinte: quem vota no Lula adora ver uma lacraçãozinha. Quem vota em Bolsonaro adora ver uma mitadinha. E a turma que tá no meio, né? Os isentão é uma galera que é estranha. Às vezes é por pura estética. Eu não gosto do Bolsonaro porque ele é meio grosso, mas o Lula é meio que ladrão, etc. Então, ambos candidatos têm que trabalhar, né? Alguma questão, pegar esse cara que tá no meio que você não sabe. Você não sabe porque ele não tem candidato. Né? Ele é um ser muito iluminado. Ele gosta de ficar em cima do muro, porque ele acha que todos os políticos são iguais. É aquela ladainha que vocês já sabem. Só que o Lula, ao longo do primeiro debate, e também no segundo bloco, etc., ele estava com um comportamento, tanto a forma de falar, tanto, assim, a forma de falar, eu digo, desde a expressão, o tom da voz e o jeito também, as palavras que ele utilizava e também sua expressão facial, seus gestos, que eu acho que não estavam ajudando ele. Eu realmente acho. E por que eu te digo isso? Eu estava ontem, inclusive, assistindo um debate, aí eu recebi uma DM de um perfil lá no Twitter, um perfil pequeno, falando, cara, você tá percebendo a soberba do Lula? Levanta esse assunto. Eu nem levantei esse assunto. Ele mandou isso pra mim. Aí, eu não sei porquê. Lembrei por quê. Aí eu tava
fui lá no perfil do Igor Gadelha, ver o que ele comentou sobre o debate, e aí eu vi que o Igor Gadelha, ele deu RT no Gustavo Zucchi, que escreve lá na coluna dele no Metrópolis, né? Trabalham juntos. Ele já dá RT. Aí eu cliquei na postagem do Gustavo Zucchi, encontrei os comentários. Olha como são as coisas. Aí eu lembrei na hora do que o cara me falou no DM, a soberba do Lula. E como isso, às vezes, pega mal. As pessoas não gostam de quem é arrogante. O Gustavo Zucchi diz, ó, Lula usa e abusa de sorrisinhos e risadas. Lembra Aécio contra Dilma. Em 2014, que sua postura, cheia de sorrisos, não pegou bem em parte do eleitorado. Pode parecer arrogância. Pode parecer arrogância. O cara que responde ele se chama Grimaldo. Tinha notado isso também. O Grimaldo é petista. É petista. Senta no perfil, não é infiltrado. É petista. Tá lá, ó, Lula 13. Senta no perfil, pode olhar. É petista. Os próprios petistas falando, pode parecer arrogante, viu? Eu notei isso daí. Aí vem ali o Rafael, né? Jacaré, né? A turma também da esquerda. Eu, idem. Por outro lado, foi o Lula quem, no peito da lábia, mudou o resultado daquela eleição. Mas ele também notou, né? Que o Lula tá meio soberbo, meio arrogante. Aí eu falei, rapaz, vou dar uma pesquisada aqui. A esquerda fala isso? Beleza. Mas o que é que a esquerda... A direita fala isso? Beleza. E a esquerda? O que é que a esquerda tem a falar? Aqui temos apenas perfis ou isentão ou mais à esquerda. O próprio Igor Gadelha. Lula provocou diversas vezes, mas Bolsonaro está conseguindo manter o controle nesses quase 40 minutos iniciais. Bolsonaro estava falando de forma assim, bem serena, bem tranquila, com a estética que para aquele cara, Bolsonaro é grosso, é rude, eu não voto em Bolsonaro porque ele não gosta de não sei quem. Sabe aquele cara chato? Aí ele vê um Bolsonaro diferente, fala, pô, bicho. E não é só o Bolsonaro diferente, ele vê Bolsonaro e ele faz a comparação com Lula. Às vezes a pessoa nem faz isso de forma racional, mas o cérebro manda mensagem, fala, pô, um lado tá calmo, sereno, tranquilo, o outro lado tá raivoso, gritando e desesperado, tremendo, com um sorrisinho de deboche. A galera não gosta disso. Aí vem a Karina Sérgio Gomes. Essa menina, eu sei que ela é de esquerda, porque ela inclusive colocou uma imagem dos petistas com os tucanos e ela falando pro Eduardo Leite abraçar o Lula para vencer no Rio Grande do Sul. Ela diz, ó, eu acho esse discurso de já ganhou do Lula soa muito arrogante. Aí vem esse Marcos Vinícius, até ligado a algum grupo aí, meio tipo uma espécie de ONG. Lula perdeu a linha, não gostei. Ficar falando para Bolsonaro reconhecer que ele era um bom presidente soa soberbo. Aí vem o Eduardo Cunha, ele fala, né? Foi um verdadeiro massacre. Bolsonaro com inteligência deu corda para Lula esgotar o seu tempo. Bastante nervoso, ficando com quase metade do tempo para falar sozinho. A estratégia foi vitoriosa. Eu fui parar para ler os comentários nesse post do Cunha e tava lá, o Diogo Virgílio Sarto. Não é bolsonarista, está mais pro isentão, terceira via. O Bolsonaro comprovou que tem uma retórica, uma eloquência e dicção consistente, melhores que o Lula, além, demonstrou ter um controle e equilíbrios maiores sobre suas ações. Além disso, nunca interrompeu o Lula enquanto o mesmo falava. E não riu e não foi irônico com Lula. Esse cara que ele não é apoiador de Bolsonaro. Então, eu não consigo olhar o debate e falar, o Lula venceu. Foi porque venceu, irmão. O debate é para trazer votos. O Lula falou para a esquerda. Bolsonaro ele conseguiu, através do exemplo, do jeito de falar, de suas ações e atitudes, conseguir passar uma imagem melhor, imagem melhor de um cara mais centrado, mais tranquilo, mais coerente. Povo constituinte periódico, perfil de extrema esquerda. Não entendo porque o Lula fica repetindo que vai ganhar a eleição. É mais do que sabido que cantar vitória antes da eleição é tiro no pé. Soar arrogante e não acrescenta patavina. Para mim, é vacilo. A própria esquerda com medo do comportamento do Lula. Aí vem Diego Stelson. Esse aqui é um perfil que só fala de esporte e futebol, assim. Não é de esquerda, não consegui identificar. Até agora, vencedores. Primeiro bloco, Lula. Só que ele coloca entre parênteses. Se eleitor não achar arrogante. Olha a quantidade de pessoas da própria esquerda falando, o Lula tá meio arrogante, hein? Aí vem o Giovanni. Lula tá eleito? Que cara soberbo. Esse aqui é o típico perfil no Twitter que acompanha futebol. Você tá no perfil do cara, é só futebol de cima até embaixo. Os perfis que esse cara segue. Eu fui e falei, não, eu não vou trazer ninguém da direita aqui.
Que é muito fácil trazer as postagens da turma da direita criticando, falando, Lula ganhou, Lula perdeu, etc. Não, vamos pegar a própria esquerda. Vamos pegar o isentão, o cara que você vê, cara, esse cara não apoia Bolsonaro. Pode ir atrás e checar esses perfis. Vai lá, vê esses perfis aqui, eles são os bolsonaristas. Charles Odevan Xavier. Presidente Lula, parabéns pelo primeiro debate do segundo turno. Então já deu pra sentir que é petista, né? A taxa chamou Lula de presidente. Mas ele vem, ó. Entretanto, percebi algo que não deve ter no próximo. É essa impressão causada de que há um Lula arrogante e crente na vitória de um lado e um Bolsonaro humilde do outro. Aí diz, a coisa que ele não é, mas pode parecer que é. Aí vem esse aqui, ó, Bjork, fritando ovo em Vênus como um garoto. Lula tem que parar de cantar a vitória antes do tempo. Sua prepotente soberba. E bota lá, o hashtag eleições, hashtag Lula presidente, 1313. É 13. É 13. E ainda tem esse daqui, ó. É um perfil que tinha feito uma postagem inicialmente, fazendo piada ao debate presidencial e já prevejo Lula argumentando, embora seja contando a história do passado, passa a bola para Bolsonaro, Bolsonaro diz embroxava, Venezuela, Cuba. Ele quer tirar onda com Bolsonaro. Aí esse perfil volta. Lula pouco arrogante no debate. Lula para moderador. Primeira coisa que você tem que aprender para Bolsonaro, eu vou ser presidente. O povo já tem ranço e o maluco chega com essas. O povo já tá com ranço do Lula e ele vem com essa. Juro que eu esperava que Lula fosse mais inteligente, mas tá levando paulada do Bolsonaro. PQP. Então eu não consigo falar perante isso daqui que o Lula saiu vitorioso do primeiro bloco. Eu não consigo. Esses dois perfis, esse primeiro aqui, o Vilmar, é perfil bem terceira via. Boliche Brasil. Lula soberbo, subestimou o adversário, jogou de salto alto, começou um spire na primeira bola, tropeçou e quebrou o salto na segunda, levou um strike na terceira e perdeu o campeonato. A Mariane também terceira via. Lula não respondeu quem vai ser ministro da Economia e nem sobre seus escândalos de corrupção. Só eu percebi que ele está muito orgulhoso e soberbo. As pessoas percebem. Esse perfil dessa menina tem uns 60 seguidores. 40 e poucos seguidores. Virou até matéria no Poder 360. Lula sorri de maneira irônica para tentar desacreditar Bolsonaro. Petista sorriu em tom de deboche várias vezes, inclusive quando o presidente falava sobre governos de esquerda. Agora responder que é bom nada. Aí ela diz, é aquela máxima de quem não tem como se defender de fatos públicos e notórios. Só lhe resta fazer gracinha. É nítida a falta de condições de gerir um país, vive de repetir falas de décadas, não debate, precisa se defender o tempo todo. E aí, no terceiro bloco, quando o Lula tinha um pouco menos de 1 minuto e meio, estava com 1 minuto e 26 segundos, aí Bolsonaro estava com a ampla vantagem, ele fez uma perguntinha. Alô, Lula, vamos debater alguma coisa assim, bora, faz pergunta. Ele fala, Lula, Daniel Ortega é o seu amigo? Olha lá, faz pergunta. Daniel Ortega é seu amigo, Lula? Bora, faça pergunta. Ele é seu amigo, Lula? Faça a pergunta. Eu falei, rapaz, não é possível. O Bolsonaro falou 3 vezes. O Bolsonaro até postou o recorde desse vídeo no perfil oficial dele lá no Twitter, mas tem música de fundo. Aí, por causa de direito autoral, eu não vou dar play aqui, eu não peguei nenhum recorte. Mas você vê, Bolsonaro pergunta 3 vezes, Ortega, é teu amigo, Lula? E o Lula não responde. Ele fica, faça pergunta. Faça pergunta. E o Bolsonaro falou, é teu amigo? Faça pergunta. E aí, acabou o debate. E o Josias meio que fez uma análise ali bem rápida, né? Vou voltar no Josias daqui a pouco. Agora eu vou trazer essa porque ele fala dessa questão da Nicarágua. Cadê você, Josias? Pô, eu não baixei esse vídeo. Pera aí. Dá um pause aqui, rapidinho. Aí. E o terceiro bloco foi inteiramente dominado pelo Bolsonaro. Ele não administrou o tempo, o Lula. Lula deu de graça para o Bolsonaro 7 minutos para ele sapatear em cima dos governos do PT.
E o Lula não lidou adequadamente com o problema da corrupção, ele não lidou adequadamente. Não lidou. E não lidou adequadamente também com o problema que é muito explorado pelo Bolsonaro, a relação do PT com as ditaduras latino-americanas, né? E eu não entendo por que o Lula faz isso. Porque qual é a necessidade que ele tem de se atrelar a Nicarágua? Por que ele não pode se desvencilhar disso, não pode dar uma resposta categórica em relação a Nicarágua? Então ele permite que o Bolsonaro nade de braçada nesse assunto. Então eu me arriscaria a dizer que você não teve nocaute, mas o Bolsonaro encostou o Lula de tal forma nas cordas, na fase final do debate, e o Lula administrou tão precariamente o seu tempo, que eu me arriscaria a dizer que o Bolsonaro venceu esse debate por ponto. Tá aqui falando, né, que o Bolsonaro venceu. Mas calma. Eu acho que o Lula não consegue falar da Nicarágua porque eles são amigos, né? O Lula não gosta de trair os seus amigos. Deve ser por causa disso. E é pra você ver. Vou até começar por baixo já. A Vera Magalhães chutou o pau da barraca. Lula não condena a ditadura da Nicarágua. Para não restar dúvidas. O Igor Gadelha também diz, Lula mais uma vez erra ao não condenar os atos do ditador Daniel Ortega na Nicarágua. No debate, o petista limitou-se a dizer, se Ortega errou, que o povo da Nicarágua que deve puni-lo. Em ditaduras, porém, a população não tem seus plenos direitos para reagir. Vai reagir como, bicho? A ditadura está sendo oprimido. Então Lula deu ruim, né? Deu ruim, Lula. Deu ruim. Só para falar rapidinho da Nicarágua. Essa notícia saiu ontem. Ditadura da Nicarágua prende mais um padre. Apenas neste ano, o regime sandinista deteve 9 religiosos vinculados à Igreja Católica. E quem assistiu ao longo do debate de ontem, o Lula, ele não só deixou de condenar o Daniel Ortega, como ele celebrou a Frente Sandinista, né? Lá em 1980, etc. Quem viu o debate sabe do que eu estou falando. É um absurdo. Eu nem vou comentar aqui o resto, porque não tenho o que comentar. Ainda sobre ditadores da América Latina que o Lula poderia ter condenado, mas resolveu não fazer. Essa notícia também de ontem. Jornalistas venezuelanos denunciam fechamento de 46 estações de rádio. A Comissão Nacional de Telecomunicações tem tirado emissoras do ar desde julho e apreendido os equipamentos de transmissão. O Lula poderia ter condenado isso aqui também. Bolsonaro não perguntou, nem citou, mas seria muito bacana para o Lula mostrar que ele não compactua com esse tipo de ação. Mas, ao mesmo tempo que fica meio difícil, né? Vou começar aqui por baixo. Vou começar por cima. O Igor Gadelha compartilha a Dora Kramer, que atualmente está aí na... Não sei se ela está na Bandeirantes ou está na CBN. Ela está em alguma dessas duas rádios. Acho que a rádio já está na CBN. Ela fala o seguinte: o PT cogita mesmo pedir que a Jovem Pan saia do ar? Se for isso mesmo, trata-se de aliança com a censura. Prévia, inclusive. E o Gadelha retweetou, viu? Eu espero de coração que as pessoas... Eu espero de coração até que o PT bote a mão na consciência sobre o que eles estão fazendo. Mas tá aqui, né? Guilherme Amado. Campanha de Lula estuda pedir que TSE tire a Jovem Pan do ar. Na avaliação do PT, as punições já dadas à Jovem Pan, como a remoção de conteúdo mentiroso, não têm sido suficiente para mudar a conduta da empresa, que opera graças à concessão pública. Não, eles operam graças à audiência e o dinheiro que eles recebem por causa disso. Não é concessão. Não é uma concessão. Se você der uma concessão, se você me desse, por exemplo, eu não ia sair do lugar, porque, assim, eu não tenho condição de montar uma emissora de rádio. Eu não tenho condição nenhuma de montar uma emissora de TV. Acho que se desse uma comissão pra tudo também, tu não sabe nem onde pesquisar. Eu não sei nem onde pesquisar. Sei lá, onde é que pesquisa como montar uma emissora de TV? No Google, cada um Google. Não é assim. Não é assim, irmão, que as coisas acontecem. Então, assim, eles operam devido à sua capacidade técnica. E eles continuam funcionando devido à sua audiência, a qualidade que eles possuem. Agora, eu fico realmente triste de ver se o Guilherme Amado estiver correto, você vai fechar porque não tá do jeito que você quer? Não tá bom. Estão me criticando bastante.
A Jovem Pan tem que virar o Estúdio I da Globo News. É isso. Mais um puxadinho. Isso é lamentável. E ontem também, o PT entrou com mais uma ação que fala sobre um ecossistema de desinformação bolsonarista. E aí cita 47 pessoas, mas essa cita com nome, sobrenome, tudo bonitinho, CPF, endereço, telefone. E também cita perfis do Twitter. Aí eu soube isso aí porque é a Bárbara que me mandou. Tá lá, ó. Lula pede quebra de sigilos e bloqueio em redes sociais de 47 bolsonaristas. A Bárbara diz, o Lula pegou os 47 maiores perfis conservadores da internet, incluindo o presidente, o Braga Neto, Brasil Paralelo, o meu, Tiquim, Nicolas, jornalistas, e pediu o bloqueio das contas, quebra telemática e bancária. 47. A censura oficializada, antes mesmo de se tomar o poder. Eu fui abrir depois, né? Achei lá o PDF. O PDF lá da ação. Eu tive acesso e tá igualzinho a matéria. Sou o número 7, viu? Sou o número 7. Chupa, Bárbara. Tô na sua frente. Brincadeira quer rir, porque isso aqui é lamentável, né? Assim você fala assim, cara, o que passa na cabeça dessa gente, né? Eles têm toda a máquina na mão e a gente tá aqui. Sempre trazendo alguma coisa, trazendo notícia, trazendo os prints para repercutir. Não é só assim, o que eu acho. Não, eu trago aqui, eu falo perante sempre alguma informação. Aí lá, o primeiro da lista é Bolsonaro, depois vem o Braga Neto, aí depois vem os 3 filhos, o Nicolas tá vendo 06, viu? Eu de 7º. Assim, eu fico realmente sim, não fico nem orgulhoso, eu acho lamentável, de coração mesmo. Eu espero que Deus toque o coração dos petistas e fale, cara, olha o que vocês estão fazendo, bicho. Olha o que vocês estão fazendo. Mas enfim, né? A esquerda segue por esse caminho. O Escostegui até comenta sobre algumas decisões, né? Sobre isso e outra coisa. Ele fala, ó, o TSE tem decisões importantes a tomar, decisões que podem influenciar o resultado do segundo turno. A chapa de Lula pediu bloqueio de dezenas de perfis favoráveis a Bolsonaro. Foi 81 no total. Este pediu a suspensão digital de Janones, né? 81 de um lado, 1 do outro. A judicialização tende a aumentar nos próximos dias. Vale notar que os advogados da campanha de Lula e do PT seguem mais ágeis e ativos. Peticionam com frequência. Os advogados de Bolsonaro e do PL agem menos e com menor celeridade. E ontem, antes do debate, inclusive o ministro Alexandre, ele concedeu uma liminar, né? Falando aí que, pelo amor de Deus, isso aqui é sério. É aquela coisa, fala, cara, tem que a justiça pedir para não explorar esse absurdo, tentar imputar a Bolsonaro uma coisa que ele não fez e que ele não é. Mas tá aí, ó, o ministro Alexandre manda apagar publicações de Lula sobre o encontro de Bolsonaro com venezuelanos e proíbe campanha petista de explorar a declaração. Isso é um absurdo. O Bolsonaro, inclusive, ele lê a decisão lá durante o debate. Aí olha isso aqui. Olha isso aqui, saiu ontem. Antes da gente ir para a segunda parte, falar do pós-debate. Para a campanha de Lula, TSE fracassou no combate à fake news nas eleições. Sabe por quê? Para as de Lula, a máquina de fake news bolsonarista tem método e estrutura. Abre aspas. Não houve uma ação da Polícia Federal ou do tribunal contra essas milícias. Nada de operação para prender essa gente e encontrar os centros de disparo dessas fake news, diz um aliado de Lula. O povo quer cadeia, quer colocar o povo na cadeia. Em tempo, a campanha de Lula reclama, mas também tem espalhado mentiras nas redes contra Bolsonaro. Aliados dizem que é preciso seguir os métodos do adversário para não perder a eleição. Há quem questione essa tática. Mas tudo bem. Isso aqui só para mostrar, gente. Só quero mostrar isso aqui e aí a gente avança. Juro, aqui é o último pedaço. Até eu vou mudar para cá já. O André Valadão compartilhou esse vídeo do Janones, que ele explica um pouco sobre o orçamento secreto. Escuta aqui o Janones.
O senhor participa do orçamento secreto? Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? Orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento, que tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. Então, No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde, e a gente nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rúbrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos. Aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. Um forte abraço! Esse Janones, hein? Esse Janones. Ah, Janones, que passado interessante. Mas vamos lá. Pós-debate. República... Bolsonaro venceu. Isso aí não tem o que a gente falar, né? Mas é bom sempre ver também uns comentários da imprensa, porque... vou falar, você passa pano pra Bolsonaro, porque eu passo mesmo. Mas estamos aqui, o André Guedes. Bolsonaro acabou ganhando o debate, na minha opinião. Lula começou muito bem mesmo, mas parece que cansou, começou a se perder, usou mal o tempo e deixou o Bolsonaro deitar e rolar no bloco final. Aí vem o perfil, né? O predador. Concordo com sua colocação. Aí o Pazanglo fez essa imagem, né? Porque o Lula... Teve gente que falou que o Lula venceu. Aí você vê, olha a cara de felicidade da Glaze, olha a cara de felicidade da Janja, do Zanin, tá todo mundo feliz. Né? Você vê realmente assim, aquele semblante de felicidade. Nossa, ganhou demais. Todo mundo feliz, todo mundo feliz. Quem venceu por pontos foi o presidente Bolsonaro. Quem diz o Josias. Deu empate com uma leve predominância do Bolsonaro. Thaís Oyama acredita que Bolsonaro teve uma vitória relativa. Tá bom. Análise. Valor econômico. Grupo Globo. Encontro tem empate técnico. Mas Bolsonaro encerra a noite marcando gol no final. É o empate que Bolsonaro faz gol. Tá bom. E aí temos o Merval Pereira. Aí, o Merval, né? Não adianta ter posse de bola e não fazer gol. O Fluminense, de vez em quando, mais com frequência do que eu gostaria, domina o jogo, domina a bola e não faz gol. Aí não adianta. Então, o Lula, na primeira parte, ele foi bem, fez alguns gols e encurralou o Bolsonaro. Mas, a partir dali, o Bolsonaro passou a dominar o debate. E eu não sei qual é a reação do espectador para aquelas caras que o Bolsonaro fazia atrás do Lula, para aquele sorriso dele debochado. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas me deu a sensação de que ele estava no comando da situação. Agora, se os temas corrupção e pandemia, medo de comunismo, se esses temas são importantes e influenciam o voto, o Bolsonaro foi muito melhor, porque ele conseguiu levar a discussão toda para cima disso. Quando o Lula falou da pandemia, fez o gol dele. Agora, eu acho que o Bolsonaro, a partir de um determinado momento, ele conseguiu transformar o domínio da bola em gol e acho que no balanço, acho que ele saiu melhor. Não sei se saiu melhor a ponto de mudar alguma coisa. Não sei, não acho que tenha havido nada grandioso que tenha mudado consideravelmente o resultado. Não sabe, né? Eu não sei. E realmente essa é uma pergunta. Não acho que o Merval tá todo errado, não, só porque ele é da Globo. Realmente, o que será que pode ter mudado, né? Eu fui dar um bizu. Antes disso,
Lula sinaliza que faltará próximos debates, mas confirma a presença na TV Globo. O pessoal até brincou, né? Falei, eita, sem o Bonner fica difícil. Toda vez que o Bonner não tá lá, o Lula fica meio perdidinho. E aí, olha só. Eu vi essa postagem aqui e eu vi um tweet, que eu já vou mostrar pra vocês logo após isso, que aí acendeu um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, beleza, a Bolsonaro foi melhor, mas quem realmente assistiu o debate? Será que todo brasileiro assistiu esse debate? Será que todo mundo aí indeciso assistiu esse debate? Hoje acho que todo mundo tem alguma rede social. Alguma. Todo mundo tem. Não necessariamente as pessoas seguem política. Tem algumas redes sociais que às vezes não falam de política propriamente dito, mas tem um feed que sempre acaba aparecendo conteúdos diversos e o cara pode receber o conteúdo X, Y, Z, às vezes não tem um controle do algoritmo, como é, sei lá, determinadas redes que são um pouco mais de esquerda. E aí eu vi essa postagem aqui do Sidney Andreato. Ele coloca aqui às 9 horas da noite, ele fala, ó, a verdade é que a gente vive numa bolha e o povão tá nem aí pra política. Até o problema da filha, mala do Silvio Santos, tá ganhando do debate. Nesse momento aqui, a Globo tinha 30 pontos, o SBT 7, Record 6, a Band 3. Saiu uma matéria na Veja depois falando que o debate da Band chegou a bater uma média de 12 pontos. Uma média de 12 pontos. Mas ainda assim você confessa, 12 pontos? A Globo tá com 30. Tá com 3 vezes mais. Mas e aí então? Então, o Bolsonaro foi melhor, mas quase ninguém viu, só uma bolha. Calma lá um pouquinho. O Diego Escostegui fez comentário, e aqui que chamou minha atenção. E é o que eu digo pra vocês o tempo todo. Eu falo que vocês são uma bolha. Eu falo, pessoal, você pode achar que você não é o mais inteligente, que você não estudou, que você não fez isso, e que fulano botando, mas eu falo pra vocês, eu falo, gente, vocês já são a exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Da super exceção. Quando pega toda a turma aí que tá realmente nas redes sociais, eu digo pra vocês, não tem 10 milhões de brasileiros nas redes sociais. Você pega todos os canais de YouTube mais à direita, não dá 10 milhões de público. Em usuários únicos, não dá 10 milhões. Ainda se desse, seria menos de 5% da população brasileira. Ainda que fosse 10 milhões, seria menos de 5% da população brasileira. Desses vídeos, né, dessas pessoas que acompanham, consomem algum tipo de conteúdo político, tu vai me falar, pô, na boa, o meu conteúdo não é o mais divertido, nem de perto. Tem gente que é muito mais engraçado, né? Um conteúdo mais cômico, um conteúdo mais leve. Nosso conteúdo aqui às vezes é pesado. É notícia atrás de notícia, notícia atrás de notícia. Ainda mais às vezes quando é um dossiê que é início, meio e fim, sabe? Aquele negócio assim que você tem que pegar todo o fio da meada. Falar, cara, é muita informação. É um negócio informativo. Então, vocês ainda são a bolha dentro da bolha. É a galera que fala, tá, beleza. Eu quero ir um pouquinho além. Eu quero aquele menino lá que tem um bigode. Ele não é o melhor em tudo, mas ele traz as informações interessantes. Ele faz um compilado bacana. Só que, aí que entra o ponto. A audiência... E se lembra daquela primeira matéria da Globo, que eu falei lá atrás? Eu falei, ó, a gente vai voltar naquela matéria da Globo, do Grafogame. O Escostegui fala o seguinte: cortes do debate favoráveis a Bolsonaro já dominando o TikTok. Mais uma vez, os bolsonaristas mostram capacidade de mobilização orgânica, inteligência estratégica. O TikTok é uma dessas redes sociais onde você recebe muito conteúdo aleatório, porque o feed dele é aleatório. Você vai passando para cima, ele vai te entregando vários tipos de conteúdo. É política, é tecnologia, é videogame. É um panavoe de informação. Fora a galera dançando, né? Tem aí homem dançando, tem mulher dançando. Você para e olha, não tem como não olhar, né? Ninguém de ferro, brincadeiras à parte. Mas enfim, é o que eu digo. Quando eu falo o perfil do eleitor bolsonarista é diferente. E aí que entra o ponto. Eu falei pra vocês que Bolsonaro teve vários recortes. E realmente teve. Eu podia trazer aqui vários. Tem um menino que sempre faz recorde de vídeo. É o Vinícius. Acho que teve algum post dele aqui ao longo do vídeo. O Vinícius fez uns 12 a 15 recortes. De 12 a 15 recortes. A Elisa fez uns 4 recortes. Não faltaram momentos para Bolsonaro fazer recorte. Agora tu vai no perfil do Lula. O perfil do Lula tem 2 recortes. Ele meio que fazendo uma pergunta, lacrando pra cima de Bolsonaro sobre a pandemia. E ele tira a resposta de Bolsonaro.
Ou seja, ele não consegue enquadrar, né? Não consegue imitar pra cima de Bolsonaro, lacrar pra cima de Bolsonaro. Não é o que o Bolsonaro fez, falando dos filhos do Lula, falando que os filhos dele andam com ele, o do Lula não. E o outro recorte que o Lula coloca é a fala final dele. E só. O Lula, até então, quando eu fechei o vídeo, em torno de 7 horas da manhã de hoje, só tinha esses 2 recortes no perfil oficial dele. Só. Não tem recorte. E além de não ter recorte, a própria turma não consegue botar pra coisa andar. E aí fica dependendo, quem sabe, um Felipe Neto da vida, essas grandes pessoas, de criar o conteúdo, né? Manufaturar um conteúdo e entregar pronto pro militante e só compartilhar. Compartilha militante. Aí que vem a Rede Globo. Pegar a questão do Grafogame e falar, pô, aqui o Grafogame, o Lula não lacrou. Mas a gente pode tentar desgastar Bolsonaro. Vamos gerar conteúdo. Porque a notícia ela é um recorte, ela é um recorte do debate. Então você consegue pegar aquela notícia e repercutir. Aí manda no grupo e fala, ó, tá vendo aqui Bolsonaro? É aplicativo picareta. Não serve pra nada. Então, tá entendendo um pouco dessa lógica? Então tem que ter esse conteúdo. E aí é esse conteúdo que ele começa a rodar. Porque aquela notícia, às vezes o pessoal recorta, manda no WhatsApp. Do mesmo jeito que os recortes também rolam no WhatsApp. Também rola no Facebook. Também rola no Instagram, no TikTok, no próprio Twitter. Na própria plataforma aqui no YouTube. Então, o sucesso no debate muitas vezes está no pós-debate, nas pessoas comuns. Assim, no fim da linha. Foi até o que eu falei pra você da questão das mentiras. O PT mente, mas pra cada mentira que o PT tá falando, tem 50 tia do Zap, maluca, que tá aí no WhatsApp virando votos. E eu falo isso porque eu sei que vocês são. Eu só preciso conversar com minha mãe, pra saber como é minha mãe. E conversar com a tia do Zap. Aí manda o áudio, que, meu Deus, fui no salão fazer a unha, minha manicure. Assim, é aquele assunto de pessoa comum, aí você vê a empolgação da pessoa. Aí eu falei isso aqui, aí eu converti um voto aqui, É um padrão, é simples, é um padrão. Aí você vê, isso aqui é a postagem de ontem, antes do debate. Desculpa, é a postagem de anteontem, do dia 15. Ativista Marcel Joaquim. O cara fez lá uns panfletos, foi panfletar e virou um voto. Ele fala que esse cara aqui não votava em ninguém. Eu votei no primeiro turno. E vai votar em agora? Votei em Bolsonaro. Amanda postou isso aqui ontem de manhã. Amanda, eu sei que é do Rio Grande do Sul. Tá perto do Parcão? Vem aqui pegar um adesivo do 22. Ela deixa lá o interesse, né? Bora virar voto e parar de reclamar. Então, no final do dia, a grande diferença mesmo é ir atrás do indeciso. É virar o voto. E nesse âmbito aí, o exército do Jair é muito maior do que o exército do Lula. É muito maior. Muito maior. Aí você vê. 2 coisinhas para comentar. Bem rapidamente um aqui, só para dizer assim, ó, eu falei, né? Então lá na frente poder falar, ó, falei lá atrás. O Arthur Duval falou o seguinte, ó, eu tô vendo o que eu tô vendo de apoio ao bolsopetismo não é brincadeira, viu? Uns por oportunismo, outros por ingenuidade. Nós que permanecemos somos realmente a última trincheira. Essa postagem foi ontem, às 3h24 da tarde. Você vê que a postagem ainda está com 19 horas de antecedência, ou seja, deve ser do dia 15. A gente estava comentando como, depois do primeiro turno, a turma isentona, Terceira Via, MBL, já estava falando, pô, não dá para ficar de braços cruzados, vai ter que votar em Bolsonaro. Eu trouxe aqui, eu lembro, por 2 dias seguidos, vários comentários dos vídeos do Nando Moura, comentários na sequência. Teve hora que eu abri o próprio vídeo, fui passando esse scroll do mouse, mostrando aqui, pessoal. Então, esse tipo de apoio, ele já veio, ele já estava vindo. Eu quero comentar isso porque ontem no debate, para minha surpresa de verdade, esse que o Sérgio Moro estava lá. Não vou ficar aqui enchendo o saco nem nada. Nem enchendo o saco nem nada. Sai essa notícia. Não que eu concorde com o que o Guilherme Amado está falando. O Guilherme Amado disse que o entorno de Moro, né? Ele acha que o Lula vai vencer. E que ele até meio que desejaria isso. Porque ele quer ser o candidato em 2026. A única coisa que realmente para mim chama a minha atenção é o fato que o Moro, ele vai querer ser candidato. O Moro em 2026, ele vai ser a Soraya Tronic, ele vai ser a Simone Tebet. Se ele perder, nada acontece. Porque ele continua tendo mais 4 anos de mandato enquanto senador. O Moro está se movimentando assim porque vocês podem ver que nos últimos dias, inclusive saiu matéria da imprensa falando que até pessoas na direita já falam no Zema como um possível candidato em 2026.
Já se fala também do Tarcísio e o Moro não é besta. Além disso, o Moro está se aproximando, aí vem aquela história de Lava Jato, começar o governo ano que vem, indicação para qualquer tipo de cargo. A partir do momento que as pessoas estão dando validação para o Moro, a empresa vai perguntar: Moro, o que é que você acha desse nome? Esse nome é ligado à Lava Jato? Vai voltar com a Lava Jato? Vai combater a corrupção? Aí o Moro vai criticar. Aí vão começar a bater em bolsa e falar: ó, Bolsonaro prometeu retomar com a Lava Jato, retomar o combate à corrupção, mas não está fazendo isso. Por quê? Porque ele não está colocando a turma do Moro. E o Moro não é um cara de direita. O Moro, ele não se arrependeu. Isso é impossível de acontecer. Quem conhece o Moro e, na boa, eu acho que eu tenho um lugar de fala para falar do Moro, né? Ao longo desses 3 anos aí, eu aposto dinheiro que tem mais de 500 vídeos neste canal só sobre o senhor Sérgio Fernando Moro, fora dossiês atrás de dossiês. Inclusive, acho que o primeiro vídeo que Bolsonaro compartilhou meu foi que ele gravou um vídeo e falou: assista o vídeo desse menino, é o meu dossiê sobre o Moro. Um dos dossiês sobre o Moro. O outro que ele compartilhou depois também era um dossiê sobre o Moro. Então, acho que do Moro eu estudei um pouquinho ao longo desses anos. Esse cara não é besta, esse cara é anti-Brasil. Então, assim, beleza, tá aí, né? É importante nesse momento todo mundo junto pra vencer. Agora, pelo amor de Deus, não abracem o Moro. Quer usar ele para eleição? Usem, mas joguem fora. Usem, mas joguem fora. O Moro não é aliado. Eu tô falando... Sim, eu expliquei muita coisa. Quem é inscrito do canal mais antigo, acompanhou, sabe que é a Lava Jato, sabe que foi o Lava Jato. O lavajatismo, inclusive, sabe que é muito, assim, complicado você achar que o Moro pode mudar, né, e apoiar o Moro, e você tá insatisfeito com algumas coisas no judiciário. Porque várias iniciativas aí, né, vieram pela mão do Marreco. Enfim, Bolsonaro postou esse memezinho aqui. Essa foto tá rodando na rede, né? Até usei essa foto aqui. Ele no fundo ali, botou um 22 no Lula. Postou isso aqui no Twitter. O Lula não tá bem. E mais umas informaçõezinhas positivas, só pra gente fechar o vídeo. Eu sei que já passou de hora, mas é rápido. Bolsonaro tem 51% dos votos válidos de pesquisa. Lula aparece com 48,8%. Essa daqui é a Veritá. A Veritá, ela acertou o percentual de Bolsonaro no primeiro turno, mas errou de Lula e errou para baixo. A Veritá colocava Bolsonaro em primeiro. Então, beleza. A gente empolga, joga para cima. Todo mundo empolgadão, mas vida que segue. Agora, a Atlas Intel, ela acertou do Lula e Bolsonaro, assim, ficou meio que na margem de erro, mas bem para baixo. Independente do número, esse daqui é um tracking. Qual estado? Minas Gerais. Inclusive já tem viagens marcadas da turma do Lula para Minas Gerais. Minas Gerais, o tracking mostra que o Lula caiu na margem de erro, porque perde 2 pontos. Só que Bolsonaro ele subiu acima da margem de erro, de 42 para 48. Não tô nem para os números, apenas a tendência. E é isso daqui que importa. É isso aqui que importa. Continuar com essa tendência positiva. Continuar com que vocês continuem virando votos. Continuem virando votos. Gente, eu tenho mais de 100 mil pessoas que às vezes que assistem aqui todo dia. Se cada semana, assim, se nas próximas 2 semanas, se cada um de vocês virar um voto, essas 100 mil, em 2 semanas serão 200 mil votos. A diferença do primeiro turno foi 6 milhões. Gente, já é muito. Já é o quê? O 10% seria 6, seria 3%. Só você falar que 3% foram só vocês. E se você tirar um voto do Lula para Bolsonaro, são 2, né? Então peço a vocês, virem votos, tragam votos para o Jair. E ainda, empresários, pesos pesados, fazendo ações milionárias para Bolsonaro virar votos em Minas. Agora a gente não para, não tem nem tempo para descansar. Tá todo mundo focado em reeleger o Jair. E tá aí, ó, 4 empresários pesos pesados se comprometeram a doar 12 milhões de reais para a campanha do Jair. Já tiveram, inclusive, a conversa com o Zema, a quem pediu dedicação total para virar o resultado a favor do nosso presidente. Então tá aí. Acho que deu para deixar. Acho que Bolsonaro levou a melhor pelo debate perante o eleitor indeciso. No segundo bloco, não tem nem o que questionar, ele foi muito melhor. E no segundo bloco, eu acho que a grande vitória dele foi a questão dos vários recortes que ele gera material, mantém a campanha acesa, mantém a campanha animada. E vocês, inclusive, estão vendo, né? A turma estava desanimada, não sei o quê, todo mundo triste, por causa das fake news. Eu falo, pessoal, vocês não aprenderam ainda? De 2019 para cá, toda vez que tá o caos, parecendo que o mundo vai acabar, acontece alguma coisa e Bolsonaro salva o dia. O que foi que aconteceu ontem? Aí tá todo mundo agora empolgado de novo. Gente, confia no homem. Confia no homem. Confia.
Eu já vi esse filme tantas vezes, eu não consigo mais ficar triste, que eu sei que é só questão de tempo pra Bolsonaro tirar o coelho da cartola. É sempre assim. Tragam votos pro Jair. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu dei no vídeo de hoje. Vamos nessa. Eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.